CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, seja bem-vindo, boa terça-feira. Bom dia, Patrick, bom dia, senhores telespectadores, ouvintes da CBN. Que bom nós estarmos aqui ao vivo com toda a equipe, principalmente com os vascaínos, com os botafoguenses, mas a grande maioria é flamenguista, isso é sempre aí. Aqui a gente tem dois, não, tá tudo igual, 2 flamenguistas e 2 vascaínos, aqui, pelo menos no momento, né? Mas... Cada flamenguista vale por 2. Então nós temos 3 flamenguistas, Manuel? 4. Entendi. Não, mas é você, Manuel. Também sou flamenguista desde então pequeno. São 6, né? E toda a geração de filhos, de filhas, de netos, de todo mundo. Tá certo. Tá tudo bem, Manuel? Tudo bem, que bom estar aqui ao vivo Graças com você. É isso. Bom, hoje você vai falar pra gente sobre uma informação do Detran, né? O Detran, por meio de uma fiscalização, flagrou 43 motoristas sob efeito de álcool, além de ter registrado mais de 600 autuações, né? Ações que foram realizadas nos bairros Parque 10, Armando Mendes, Zumbi, Tarumã, Ponta Negra e Coroado. E essa é uma publicação recente, né? Do último fim de semana. Pois é, né? Que números parecem assim grandes, né, Patrick? Mas é muito pouco. Pelas infrações, pelos acidentes, pelas presepadas que nós presenciamos pessoalmente, que nós presenciamos via as redes sociais, né? Porque se efetivamente nós tivéssemos um efetivo nas ruas, nos bairros onde não tem sinalização, onde não tem fiscalização, onde não tem condições de segurança viária para o pedestre, para os condutores de veículos, de motocicletas, para todo mundo que faz a mobilidade da cidade, efetivamente nós iríamos expedir milhares e milhares de multas no final de semana. São uma números, pequena amostra. São números pequenos perante a realidade, né? A realidade que é muito dura. Se você não tem fiscalização na cidade toda, obviamente você está pegando o recorte de um ponto específico, mas nos outros, né, as pessoas passam impunes. Mas ela precisa ser ressaltada e elogiada, sabe, Patrick? Eu acho que esse processo educativo está atrelado ao processo de verificação, de acompanhamento e, consequentemente, de você evitar. Por exemplo, você fazer blitz por conta do álcool. É preventivo, salva vidas. Você fazer blitz por conta de que você consegue detectar as pessoas não habilitadas. Você salva vidas, evita acidentes. Esse processo de antecipação, sabe por quê, Patrick? Nós não temos um parâmetro para dizer quantas vidas nós conseguimos salvar diariamente quando se já tivesse, por exemplo, o controle de velocidade, se já tivesse mais efetivo na rua, se o IMMU tivesse 900 fiscais, ele só tem 300, se o batalhão de trânsito atuasse nas nossas rodovias estaduais preventivamente nos finais de semana, evitando os acidentes que não são muitas vezes registrados e que nós não sabemos, os próprios acidentes que ocorrem na cidade que não são cadastrados e as pessoas se machucam, não é? Ou seja, esse processo todo, a gente sabe que todo dia estão acontecendo acidentes, as pessoas estão se machucando, estão ficando sequeladas e efetivamente nós não conseguimos registrar. E toda ação, você veja, ontem à noite, e foi notificado no Jornal do Amazonas, hoje pela manhã, mais uma carreta tombou lá na General Rodrigo Otávio. Patrick, desde o ano passado, quando as blitzes intensificaram lá, foram mais constantes, tinha cessado. A blitz sai, a fiscalização sai, não tem controlador de velocidade, não tem aquele controle antecipado, voltam a acontecer os acidentes, num ponto crítico. Tá aí, uma pergunta que eu fico com isso já tem muito tempo, que é a questão da Rodrigo Otávio. Você, com toda a sua experiência de trânsito, talvez possa dar essa resposta. Por que acontece tanto problema nessa avenida? Porque merece ser... Patrick, porque é uma via limitada na sua caixa, ela tem pontos críticos de acidente. Ali no Crespo, ali é um fundo de vale. Então, as carretas que vêm da base aérea em direção à bola da Suframa, elas vêm com a velocidade e vêm embalada. Do sentido contrário, a mesma coisa. E os acidentes se ocorrem exatamente na Baixada, onde estão saindo um fluxo de veículos que vem do bairro Crespo, São Lázaro. Ali é um ponto negro de acidente. Que é ali na entrada do Japim, né, mais ou menos? Não, é mais para lá. Mais é pra quase na base aérea, entre a bola da Suframa e a base aérea. Ali é o ponto crítico de acidente. Sempre foi há muitos anos. Ali já necessitaria um tratamento mais duro,
uma solução de engenharia de concordância para que ali melhorasse a segurança de trânsito, porque muitas pessoas se machucam. Ali tem muito, os caminhões entram nas casas, né, dão prejuízos materiais, dão um transtorno, gera uma sensação de segurança. Olha, quando se limita a velocidade, aí vem no limitador de velocidade. Evidentemente, você evita ter um acidente dessas proporções. Talvez radares ali sejam uma boa Radares, solução. as barreiras eletrônicas, o que a gente chama de lombada eletrônica. Olha, como se tem, no Ceará tem muito disso, em Fortaleza. Aqui a tua velocidade está a 40 km por hora. Limite é 50. Você está sendo monitorado e você vai ser multado e você tem que colocar o pé no freio. É um ponto negro de acidente. É isso aqui que nós colocamos isso como um mantra, que é necessário para que as pessoas vejam, eu estou sendo fiscalizado, as pessoas estão me dando uma chance de eu reduzir a velocidade, porque o objetivo não é multar, o objetivo é evitar o acidente. A velocidade gera o acidente. É por isso que ali é um ponto negro e que precisa ser tratado dessa maneira. Isso aí é um assunto assim que, poxa, se a gente pensar... Olha, esses dias já faz uns meses, eu viajei para Salinas, né, no Pará. E lá é um radar atrás do outro. E assim, por um lado, poxa, que chato, aqui tem que ficar andando a 40, tem que ficar andando a 50, a 60. Você sabe que você poderia, por exemplo, andar a mais, mas não, tem que respeitar, senão você é multado. Por um lado, é isso, é chato, né? Poxa, um atrás do outro. Por outro lado, quantos acidentes foram evitados, né? Por quê? Porque as pessoas querem também aproveitar, andar a 100, 120, 130 e não se importam e aí ocasiona algum acidente. Então, de um lado, é chato ter muito radar? É chato, né? É chato. Por outro lado, você evita ocorrências. Salva né? vidas. Salva vidas, exatamente. Isso. Tudo isso por conta, talvez, da imprudência dos motoristas? A velocidade, ela é o principal fator. O que leva a pessoa a meter o pé, não é? Precisa estar alcoolizado? Precisa estar drogado? Não. Não, necessariamente não. E a maioria das vezes, efetivamente, a gente vê que é o ego do ser humano. Eu estou numa máquina, eu sou potente, eu vou fazer isso uma pista de corrida. Né? E isso daí é um comportamento onde, efetivamente, é uma autoafirmação no trânsito que gera essa polêmica. Tem explicação lógica? Eu estou num carro e eu não dar prioridade a uma pessoa idosa atravessando uma faixa? Não. Uma mulher grávida atravessando a faixa, um deficiente físico atravessando a faixa. Patrick, então essa é uma questão de comportamento, de respeito ao ser humano. Eu vou respeitar, porque o trânsito, prioritariamente, ele foi feito para as pessoas, ele não foi feito para o automóvel. O automóvel é o veículo, mas ele é dirigido por pessoas. Nós não estamos falando aqui do século 22, não, onde, na realidade, nós teremos só carros autônomos, né? Tá certo? Ele teleguiado pelo Elon Musk, aí, não é? Ou seja, a bateria, todo mundo, ou seja, não. O ser humano está à frente lá. Ele está comandando isso. É o livre-arbítrio, né? Você está conscientemente, você está usando esse mau comportamento que machuca as pessoas e gera as pessoas. Então, a questão toda é essa. Esse é que é o grande X da questão. Só educação? Não, porque se fosse assim, vamos comparar. Na Noruega, né, na Suécia, na Inglaterra, na França, as pessoas, efetivamente, elas têm um padrão cultural, um padrão solidário, coletivo muito maior de que nós, né, do Piniquins. Né? Nós temos que reconhecer isso. Né? Mas a fiscalização é muito rígida. Se você você excede a velocidade, se você não respeita a faixa de pedestre, você não respeita aquilo ali, você é punido, você é severamente punido e exemplarmente punido. Você é alijado de dirigir. Ou seja, é uma regra rígida que não tem jeitinho brasileiro para se dar. Para dizer. Essa questão cultural é interessante. Olha só, eu quero primeiro trazer o comentário do Augusto, dizendo o seguinte: bom dia. Eu tenho certeza, voltando para aquele assunto do dirigir alcoolizado, né, que foi como a gente começou aqui nossa conversa, eu tenho certeza de que dirigir alcoolizado não pode ser tratado como dolo eventual. Quando a pessoa assume aquela direção sob influência de álcool, sem capacidade nenhuma de condução, ela sabe perfeitamente bem o risco que vai causar. Se ela não sabe naquele momento, soube antes de assumir e fazer. A decisão que ela tomou no momento da direção não é culposa, não, é dolosa. Ela tinha a escolha antes de assumir.
E isso aqui fala muito sobre a consciência, a cultura que a gente tem a respeito disso. Você falava, por exemplo, sobre os radares, que são importantes, a fiscalização é importante, mas me parece que o ser humano não está nem aí para isso, né? A nossa população não está nem aí para isso. Tanto é que você tem várias opções. Vamos ver, já cansei de escutar isso. Vamos ver qual caminho aí, se tem blitz, se não tem blitz, para a gente passar por lá. Sabe, a blitz ela está ali para prevenir, sim, para evitar mortes, né? Evitar acidentes, mas parece que a mentalidade das pessoas não ligam muito para isso não, né? Elas desrespeitam sem problema nenhum, desde que não sejam pegas, né? Patrick, eu vejo o seguinte, um fato de reflexão que a gente sempre tem que colocar. Vamos nos colocar do lado de uma família que perdeu um membro seu, ou um pai, uma mãe, um filho, ou um marido, ou uma esposa, né? Por conta de um acidente de trânsito, por conta da velocidade. Né? Como é que aquela família se sente? Como é que aquelas pessoas se sentem? Sempre revoltadas, porque as nossas leis, elas protegem, e o nosso ouvinte ele tem razão, deveria ser muito mais rígida, deveria ser muito mais pontual, deveria, efetivamente, não tinha que ser tão condescendente com esse crime que é efetivamente você matar alguém no trânsito, não é? Ou seja, é um crime, para mim eu considero isso, é como se fosse arma de fogo, porque ali, efetivamente, as pessoas hoje, você veja, Patrick, como as pessoas estão brigando no trânsito, estão puxando terçado, estão entrando com carro, estão atropelando as pessoas, estão usando desse meio que é de se locomover de uma maneira evidentemente muito raivosa, né? E de uma maneira muito assintosa. Não é? Então, eu vejo como isso, eu sempre me coloco no lugar de quem perdeu uma vítima, quem foi vítima do trânsito. Porque hoje são muitas vítimas. Não é? E aí é que a gente tem que ter esse sentido coletivo, essa responsabilidade do poder público, essa consciência coletiva de nós que fazemos a mobilidade, que fazemos o trânsito, nós termos esse sentido de coletividade, de respeito às leis. É um princípio, eu vou respeitar o meu limite, eu vou respeitar o meu espaço, eu vou respeitar exatamente aquele limite do pedestre, o limite do usuário do ônibus, o limite do ciclista. Quantos motoristas, condutores de veículos são tão raivosos com o ciclista? Respeitar então, as vagas de prioridade também. Começa daí, exemplo, o sinal, né? de trânsito, a contramão, aí vai. Tudo eu posso, por quê? Porque eu não sou punido. Tudo eu posso porque, você veja, tem cidades do interior que às vezes é o seguinte, eles disseram, olha, nós não vamos pedir o uso do capacete para o motociclista porque os assaltos estavam ocorrendo por pessoas com capacete. Aí o delegado resolve dizer, não, então não é preciso mais usar capacete por conta de que nós vamos identificar esses marginais que ficam assaltando as pessoas. Eu estou lhe dando o exemplo da minha cidade em Lábrea, que isso era proibido, o código prevê isso. Aí o delegado resolveu dizer, não pode mais usar capacete, porque houve muito assalto, então vamos deixar de usar. Ou seja, mas aumentou o número de mortes no trânsito, aumentou o número de sequelados. Então, é justo um tipo de comportamento de uma autoridade nesse aspecto? São essas reflexões que nós temos que fazer. No momento em que estamos elegendo os prefeitos das cidades, no momento em que a gente está no maior pique de acidente, no momento em que a gente cada vez mais fica indignado com o comportamento hostil, o comportamento perigoso que as pessoas têm no trânsito, Patrick. Para a gente fechar, Manuel, eu quero trazer aqui o comentário da nossa ouvinte, a Tânia, mandando mensagem no WhatsApp, falando em velocidade, antes de atravessar a ponte a gente precisa fazer uma oração, porque os motoristas vêm, entre aspas, chutados, né? Táxis amarelos do Iranduba 90 por hora, carros a 100 por hora, precisa de radar urgente. Se não há consciência, precisa de punição para frear as pessoas e preservar vidas. Multas pesadas, fiscalização eficiente. Outro ponto é a Avenida das Torres. Se não houver passarelas e radares, muitos vão morrer ali. Então, um comentário da Tânia a respeito disso. E para a gente fechar, Manuel, você pode comentar em cima disso sem problema nenhum, mas me parece que todos esses problemas, quando a gente acaba terminando na falta de consciência das pessoas. E me parece que isso é um problema que só vai ser resolvido, assim como outros, com o passar das gerações. Talvez as crianças, os adolescentes, se recebessem mais orientações a respeito do trânsito, fossem crescendo e se tornando futuramente adultos responsáveis. Falta um pouco de educação no trânsito nas escolas também? E se falta, como implantar isso?
Não tenha dúvida, né? O processo educativo é a nossa saída. Todos os países do mundo foram pelo processo educativo. O processo de uma maneira transversal, de uma maneira direta, de uma maneira de consciência coletiva, da vontade política dos dirigentes, para dizer o seguinte: olha, eu quero educar para o trânsito, mas em compensação eu vou investir no transporte coletivo mais digno, para que você possa coletivamente, para que a gente possa coletivamente resolver um problema da nossa cidade. Porque, Patrick, uma vez nós já comentamos como foi que a Holanda, ela em 30 anos, ela saiu de uma cidade hostil no trânsito, onde tinha muitos acidentes, onde era as cidades dos automóveis, para ser as cidades mais sustentáveis que se tem na Europa em termos de mobilidade. Foi através desse esforço coletivo, da vontade política de dizer: eu quero tornar a minha cidade ela amigável às pessoas que moram longe, que necessitam de transporte coletivo, e não tentar tornar as nossas cidades para o automóvel. As nossas cidades não foram preparadas para isso. Elas não têm capacidade de absorver tanta coisa. O automóvel, ele gera tudo isso, ele leva a isso. Então, nós precisamos priorizar. Agora, Paris, a sede das Olimpíadas. Muita gente está dizendo: olha, Paris hoje, as pessoas estão andando muito mais a pé e andando muito mais de bicicleta do que há 10 anos atrás. E mais do que nunca, ela vai ser uma cidade para as pessoas. Uma cidade monumental, uma metrópole como Paris, uma cidade que recebe milhares e milhares de turistas no mundo. Ela foi feita para agregar as pessoas. As pessoas são tratadas, as pessoas podem ir de bicicleta, podem ir de metrô, podem caminhar, pode ir de mototáxi. Elas têm opções que as deixam tranquilas. Democraticamente, não é? Ou seja, mas o que ela dá a dizer? Vamos priorizar o quê? As pessoas, que elas possam caminhar, que elas possam andar de bicicleta, é bom para a saúde, é sustentável. Então, esse aspecto nos processos educativos, mas precisa também decisões políticas de investimento na cidade, prioritariamente para isso. E a gente vê que o Brasil, tem, na sua grande maioria, nas capitais, nas cidades, políticas erradas, políticas direcionadas ao transporte individual. O transporte coletivo é a nossa saída para tudo. Para a educação, para diminuir o número de acidentes, para melhorar a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, salvar vidas e para que a gente se sinta mais cidadão. É isso. Bom, para a gente fechar, só o comentário aqui do Stevenson. Não se pode esperar conscientização, porque isso está esperado há décadas e só piora. Tem que fiscalizar. Com a educação em paralelo, é claro, mas agora tem que fiscalizar. Manuel Paiva, te agradeço pela conversa de hoje presencial.